Se o nosso coração se abrir, águas vivas do interior irão fluir, porque essa água não é nossa, mas ela provém do próprio Deus. Vamos ver essa água como fluiu no coração de Pedro? Versículo 14 do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Pedro, de pé, junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: homens da Judéia e todos vós que residis em Jerusalém, seja do vosso conhecimento o que vou dizer. Escutai-me com toda a atenção. Estes aqui não estão embriagados, como podeis pensar, pois estamos ainda em plena manhã. Está acontecendo o que foi anunciado pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos anciãos terão sonhos. Mesmo sobre os meus escravos e escravas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Lá no versículo 37, quando ouviram isso, ficaram com o coração compungido e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que devemos fazer? Pedro respondeu: convertei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Palavra do Senhor. Deixa essa palavra aberta, meu amado irmão. E nós sabemos que essa palavra de Atos 2 narra a vinda do Espírito Santo, a descida do Espírito, como havia sido prometido por Jesus. Em Atos 1 mesmo, se nós pegarmos, nós veremos Jesus dizendo que Ele enviaria do alto do céu o Espírito Santo, e que Ele nos faria suas testemunhas pela força do Espírito Santo. Então, meus amados, o que acontecia aqui nessa passagem do capítulo 2 não é algo que nunca foi prometido. Ao contrário, é algo que aqueles que conheciam a palavra de Deus já esperavam. É algo que aquele que já tinha o seu coração sedento de Deus já clamava para que acontecesse. E muito mais, os apóstolos que estavam ali a portas trancadas naquele cenáculo, por medo. Se mataram o nosso Senhor, o que farão de nós? É isso que eles pensavam. Se mataram o nosso Mestre, o que será de nós? Imagine se fosse você ali nessa situação. O seu Mestre foi crucificado e morto. Transpassaram o peito do seu Senhor. Eu estaria também com a porta bem fechada. Mas ali, meus amados, aqueles homens e aquelas mulheres que estavam no cenáculo, eles tinham uma esperança, porque quem tem esperança permanece em oração. E mesmo com medo, aqueles homens e mulheres oravam. E atendendo à oração, o Espírito Santo foi derramado. Nos conta nesse capítulo que estava ali reunido em Jerusalém homens de todas as nações da terra. Era uma época do ano de peregrinação a Jerusalém, então todas as nações se dirigiam para lá. E era 50 dias depois da Páscoa dos judeus. E o que aqueles homens faziam ali, meus amados, se nem todos sabiam que o Espírito seria derramado? E ninguém sabia de fato o dia.
sinal. Aqueles homens estavam com o coração aberto, porque só dá de si e do que você produz aquele que tem um coração aberto. Então aqueles homens ali faziam as suas ofertas a Deus, e esse Deus que não fica indiferente à nossa abertura de coração, cumpre a sua promessa, e o Espírito Santo é derramado sobre aqueles homens. Aí nós vimos aqui, a partir do versículo 14, a atitude de Pedro. Assim que o Espírito Santo foi derramado, Pedro sai daquele cenáculo. Lembram que eu disse no início? Pedro estava com medo. Pedro era medroso, gente. Pedro era aquele homem que resolvia tudo no facão e do seu jeito. E quem é muito valente, no fundo, é medroso, porque fala assim: eu tenho que agir depressa, senão acabam comigo. Mas na hora H, Pedro correu, mas ali ele assume a sua missão. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, a igreja de Jesus Cristo. Pedro então se coloca de pé, e aquele que está com medo sempre busca um lugar para sentar, ou para deitar, ou para enfiar debaixo de uma cama. Mas aqui na palavra diz claro, e nenhuma palavra da Bíblia é por acaso. Pedro estava de pé, e ele clamava com uma voz forte. Pedro não gaguejava de medo, não. Pedro não falava baixinho, só para alguns ouvirem, não. Pedro gritava, ele dizia com voz forte, e ele anunciava o quê? Que a profecia de Joel se cumpria naqueles dias. Ou seja, hoje, agora, o Espírito Santo foi derramado, e esses jovens terão visões. É isso que já acontece. Os anciãos terão sonhos. É isso que está acontecendo, Pedro dizia, porque aquela assembleia, sem saber o que estava acontecendo, começou a dizer que aqueles homens estavam embriagados por vinho doce. E aquele xalaiá que acontecia ali era embriaguez. Meus amados, que embriaguez! Sejamos nós também embriagados dessa forma, embriagados pelo poder do Espírito Santo, que nos faz falar aquilo que nós nunca sonhamos falar, mas que nos faz falar com autoridade, porque aí quem fala no Espírito já fala em nome do Senhor. E era isso que acontecia. E ali, meus amados, Pedro mostra algo de extraordinário, que não é a oração em línguas, que não é o repouso no Espírito. Pedro mostra ali com a sua atitude algo extraordinário que acontece com aquele que recebe o dom do Espírito. Pedro se abre para que Deus cumpra nele a sua vontade. Pedro assume o legado que Jesus Cristo havia confiado, de ser o grande, o primeiro Papa da igreja. E é bonito que diz também que Pedro foi ali para fora, em companhia dos 11. Ou seja, aquele que está no Espírito sabe que sozinho não pode nada. Então Pedro, com aquela primeira comunidade ali que se reunia, ele se põe de pé e anuncia. E ali o Espírito Santo agia de tal forma que Pedro começa exortando aquele povo e dizendo: não é vinho doce que nos embriaga, nós estamos cheios do Espírito Santo. Depois Pedro começa, se nós pegarmos os versículos aqui que nós pulamos, mas nós vamos ver que Pedro anuncia Jesus Cristo, porque o homem que é cheio do Espírito Santo tem como centro da sua
e anuncia: mas ele não está morto, ele ressuscitou e está vivo entre nós. Ele voltou ao Pai, mas ele está vivo porque a sua promessa se cumpre. E assim, meus amados, Pedro vai de coração aberto, fazendo com que a grande promessa do Senhor se cumpra. O Espírito Santo não é para um, o Espírito não é para dois, o Espírito é para todos os homens, porque Jesus mesmo disse: ide e fazei discípulos entre todas as nações. E que hora apropriada de fazer discípulos! Todas as nações estavam reunidas ali. Então Pedro não falava somente para os homens ali de Jerusalém, mas ele falava para todas as nações. E que bonito! Todos ouviam em sua própria língua. Imagine você lá nos Estados Unidos ouvindo uma pregação, e enquanto você ouve o pregador falando em alemão, por exemplo, você ouve bem claro em português. Quem é espanhol vai ouvir bem claro na sua língua. Quem é francês vai ouvir bem claro na sua língua. Era isso que acontecia. Cada povo ouvia a pregação de Pedro na sua própria língua. Isso é graça do Espírito. E, meus amados, algo de poderoso acontecia ali. Vejamos o versículo 39. Desculpa, 39 não. O versículo 38. O que está escrito aí no versículo 38, meu amado irmão? Pedro respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito. Convertei-vos. Mas por que Pedro disse isso? Porque no versículo anterior nós vemos aqueles homens perguntando: irmãos, o que devemos nós fazer para experimentar isso que vocês experimentam? Então Pedro, meus amados, após anunciar o amor e a misericórdia de Deus, ele chama a conversão e ele diz: é preciso que vocês se convertam, é preciso que vocês mudem a direção de suas vidas, recebam o batismo e sejam cheios do Espírito Santo. Meus amados, nós já somos batizados sacramentalmente. Eu acredito que nessa assembleia todo mundo, ou quase todo mundo, já recebeu o batismo sacramento. Então nós já somos cheios do Espírito Santo. Eu digo, nós não temos desculpa para não nos converter, porque a graça já nos foi dada. O Senhor que não espera que eu haja para acreditar em mim, Ele já acreditou antes. Ele me deu o dom do Espírito Santo, crendo que eu viverei uma vida reta. E se essa ainda não é chegada a hora de produzir frutos. Pedro começou a produzir frutos e frutos de conversão. Primeiro na sua própria vida. Pedro, que era medroso, começou a ter coragem. Imagina o que é dirigir a igreja do mundo inteiro. É preciso coragem. Eu digo que para dirigir um grupo de 12 pessoas é preciso coragem, já não é fácil como fundadora de uma comunidade. Eu fico pensando o que é dirigir a igreja. É preciso crer muito que é o Espírito que faz tudo. E deixar o Espírito fazer de fato. Meus amados, pensemos. Será que nós lembramos da nossa catequese? Quais que são os frutos do Espírito Santo? Não fala não, pensa aí. Só para pensar. Nós lembramos? Quais que são os frutos do Espírito Santo? Boa pergunta, né? Nós falamos alguns aqui durante a oração hoje. 3 nós cantávamos na animação: alegria, paz,
e amor, frutos que vêm de ti, Senhor. Vamos dividir no grupinho de 3 em 3, que fica mais fácil de lembrar. Então, alegria, paz, amor, bondade, benignidade e longanimidade, fidelidade, mansidão e autocontrole. E aí? Também não responda. Sua vida está cheia desses frutos? Alegria, paz, amor, fruto que vem de ti, Senhor. Longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, fidelidade e autodomínio, autocontrole. Às vezes nós nem sabemos se nós temos ou não isso, né? A gente nem sabe que o Espírito Santo nos dá isso. Mas é preciso nós sabermos e tomarmos posse. Porque o mundo de hoje, meus amados, está extremamente carente de homens que produzam esses frutos. Quando eu digo homem, eu digo mulheres também. Crianças, jovens, adolescentes, anciãos. Os frutos do Espírito precisam ser vistos na nossa vida. Às vezes nós só queremos a graça de Deus, a cura, a libertação, o emprego. Mas, meus amados, se nós não produzirmos frutos, a palavra de Deus diz que nós seremos cortados e lançados ao fogo. Talvez eu vou para o céu doente e lá eu serei curada. Mas se eu não tiver produzido frutos, o meu caminho para o inferno é certo. E não é Deus que me manda, não. Eu vou por preguiça, porque eu não produzi fruto, então eu vou para o lugar de quem é inativo, de quem não produz nada, que é o inferno. E aí, é lógico que aqui não acontece isso, né, gente? Lá no Japão, lá na França, acontece. Do povo falar assim, Viviane, eu já sei, né, que eles vão falar assim mesmo. Sabe por que eu não posso fazer nada? Eu não sei fazer nada de grande. Eu não sei fazer nada bonito. Eu não sei pregar. Eu não sei rezar. Eu não sei organizar encontro. Eu não sei ser aquele profissional excelente, um ótimo administrador, médico, empresário. Mas quem falou que a gente precisa ser isso para produzir frutos? Santa Teresinha, meus amados, é uma santa das pequenas coisas. Santa Teresinha, ela foi santa fazendo o pequeno que ela podia fazer, que além de ser uma menina nova, Santa Teresinha tinha problemas sérios de saúde. E um dos frutos que ela produziu foi a mansidão. Santa Teresinha foi mansa, ela deixou Deus colocar a mão sobre a sua vida. Santa Teresinha, vocês querem um exemplo? Para ir se santificando, ela não encostava no encosto assim da cadeira, não. Ela sentava e ficava com o corpo para frente. Até que o médico a proibiu severamente. Durante um frio rigoroso, Santa Teresinha, depois do fim da sua vida, ela confessa para uma das irmãs que ela sentia frio extremo, mas ela nunca andou encolhidinha nem esfregando a mão e nunca pediu mais blusa no convento. Era o fruto que ela podia produzir na sua pequenez, mas foi o fruto que a levou para o céu. Meus amados, rapidamente eu quero falar com vocês sobre 2 frutos do Espírito que às vezes nós imaginamos que sejam muito difíceis em coisas grandes, que é a fidelidade e o autodomínio. Fidelidade, nós sempre pensamos que infiel é quem trai a esposa, quem trai o esposo. Mas às vezes nós não traímos de ter uma outra pessoa, mas nós não temos o fruto da fidelidade porque nós não cuidamos da casa como uma esposa deve cuidar. Nós vamos empurrando com a barriga o serviço de casa. Isso é pregação para os nossos tempos, que o nosso tempo precisa de mulheres que produzam o fruto da fidelidade dentro de casa, nas pequeninas coisas. Eu faço um alimento em casa com amor? Ou eu
Nós somos fiéis ao chamado que o Senhor nos faz para nós vivermos a castidade? Que são coisas pequenas, gente, que nós vamos sendo fiéis a Deus e Deus honra a nossa fé. Autodomínio. Como o mundo de hoje precisa de homens temperados, cheios do Espírito Santo e que tenham o fruto do autodomínio. Me desculpem dizer assim, mas hoje a sociedade é educada para viver como um cavalo no pasto, que faz tudo que lhe dá vontade. Os pais não educam mais os filhos para terem autodomínio. Deixa o filho comer como se fosse um fim do mundo. Depois o filho vai adoecendo e não sabe por quê. A vida sexual tem que ser do jeito que dá na telha, né? De cabeça para cima, de cabeça para baixo, de tudo quanto é jeito. Que autodomínio é esse? Qual é o Espírito que age em nós? A língua, tão pequena, mas com o poder de incendiar uma cidade inteira, de destruir vidas. Nós temos condições de dominar a nossa língua. São os frutos do Espírito que estão prontos em nós, mas que precisam vir à tona para que o mundo conheça o poder do Espírito Santo. Eu sei de mim o quanto eu preciso me vigiar para que esses frutos sejam visíveis em mim. Tem dia que não está fácil não, gente. Tem dia que não está fácil ser alegre, não. Tem dia que não está fácil ser fiel nas coisas que eu me propus a ser fiel, não. E oração, então? No início do ano eu prometo que eu vou rezar muitos minutos, mas eu não consigo ser fiel 5 minutos da leitura da Bíblia, porque a novela já me chama mais atenção, né? Aí eu vou lá vendo o fruto da podridão, o fruto da carne, ao invés de ver o fruto do Espírito. E ainda fica aplaudindo e torcendo para a podridão acontecer. Vocês sabem de que eu estou falando? Meus amados, para nós terminarmos, eu vou contar rapidinho uma história para vocês de um homem que trabalhava em um frigorífero. No meio ali de tanta carne, no meio de tanto frio, aquele homem um dia, na hora de ir embora, o que ele faz? Ele resolve voltar e conferir ali no freezer se tudo estava em ordem, se a temperatura estava realmente em ordem para a carne não estragar até no outro dia. E quando aquele homem, o último que estava dentro da empresa, entra ali naquele grande freezer, acontece o inesperado. A porta fecha atrás dele. E aquela porta só se abria pelo lado de fora. Ele não tinha como, do lado de dentro, mudar a temperatura do freezer. E ali, meus amados irmãos, aquele homem começa a sentir formigamento nos seus pés, nas suas mãos, devido à temperatura muito baixa. E quando aquele homem desmaia já, milagrosamente aquela porta é aberta. E quando aquela porta é aberta, imediatamente o segurança, o vigia da empresa, liga e chama um resgate para salvar aquele homem. E ele vai para o hospital. E assim que ele volta à consciência, a primeira pergunta que ele faz para aquele vigia: como que você descobriu que eu estava lá dentro? Se não adiantava eu gritar, que não tinha como você ouvir de onde você estava. Aquele vigia sorri para ele e responde: eu senti falta de você
Os filhos podem ajudar em casa a lavar a louça. Já é ser fiel no pouco, é produzir frutos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos cantar mais uma vez?